A análise do sistema imperialista formulada por teóricos e líderes revolucionários como Lenin, Stalin, Mao Zedong, Ho Chi Minh, Nkrumah, Raul Castro e Samir Amin fundamenta-se na premissa de que o imperialismo não constitui uma escolha conjuntural de política externa, mas sim é a fase superior, orgânica e estrutural do desenvolvimento capitalista. Partindo do método materialista histórico, esses autores demonstram que a transição do capitalismo de livre concorrência para o capitalismo dos monopólios e do capital financeiro impõe a necessidade de expansão global para a exportação de capitais e o controle de matérias-primas. Assim, o fenômeno é compreendido como uma totalidade que integra a dominação econômica à dominação política e militar, transformando as contradições entre as grandes potências e as lutas de libertação nacional nos eixos centrais da dinâmica histórica contemporânea. Vladimir Lenin fornece a definição econômica e teoria clássica do imperialismo, concebendo-o como estágio monopolista, decadente e moribundo do capitalismo. Em suas próprias palavras, Lenin estabelece 5 características fundamentais do sistema imperialista. 1. A concentração da produção e do capital desenvolveu-se a um grau tão elevado que criou monopólios que desempenham um papel decisivo na vida econômica. 2. A fusão do capital bancário com o capital industrial e a criação com base nesse capital financeiro de uma oligarquia financeira. 3. A exportação de capitais, diferentemente da exportação de mercadorias, adquire um significado excepcional. 4. A formação de associações capitalistas monopolistas internacionais que partilham o mundo entre si. E 5. A partilha territorial de todo o globo entre as maiores potências capitalistas está concluída. Lenin demonstra ainda que o mundo se dividiu rigidamente em 2 partes. Um punhado de nações opressoras extremamente ricas e a imensa maioria de nações oprimidas, formadas por colônias e nações dependentes. Por ter concluído a partilha do mundo, o imperialismo gera inevitavelmente guerras mundiais interimperialistas, voltadas para a divisão de territórios, mercados e zonas de influência. Stalin fundamenta-se em Lenin para demonstrar que o imperialismo exacerba as contradições do capitalismo a um ponto de ruptura. O imperialismo leva as contradições do capitalismo à última fronteira, aos extremos, além dos quais começa a revolução. Ele sistematiza ainda a lei do desenvolvimento desigual na fase imperialista. Para ele, no imperialismo os países não se desenvolvem paralelamente. Ocorrem saltos onde nações emergentes superam e desbancam antigas potências dos mercados, provocando, consequentemente, choques militares constantes para dividir um mundo que já não possui terras livres. Mao Zedong analisa as características do imperialismo através da lente de um país invadido e transformado em semicolônia. Ele adverte que o propósito do imperialismo não é desenvolver o capitalismo nas nações invadidas, mas subjugá-las. Para atingir esse fim, as potências usam métodos militares, econômicos e culturais, aliando-se com as classes mais retrógradas do país ocupado. As forças feudais, a burguesia compradora, que atuam como cães de guarda do capital estrangeiro. Apesar dessa repressão implacável, Mao formula a famosa tese da dupla natureza estrutural do sistema imperialista. Abre aspas. Assim como não há uma única coisa no mundo sem uma dupla natureza, o imperialismo e todos os reacionários têm uma dupla natureza. São tigres de verdade e tigres de papel ao mesmo tempo. Fecha aspas. Estrategicamente e a longo prazo, o imperialismo é um tigre de papel, decadente, reacionário, odiado pelas massas populares e fadado a ser derrubado. Porém, taticamente, eles são tigres de ferro de verdade, equipados com exércitos e armas mortais, com capacidade de matar milhões de pessoas, o que obriga os revolucionários a lutarem e isolarem o inimigo meticulosamente. Ho Chi Minh foca nas manifestações práticas do domínio colonial, expondo a violência e a pilhagem contínuas praticadas em nome das missões civilizatórias. Para descrever o sistema, ele utiliza uma excelente imagem analítica. O capitalismo é uma sanguessuga com uma ventosa, sugando o proletariado na metrópole e a outra ventosa sugando o proletariado nas colônias. Logo, para matar a fera imperialista, não basta lutar no centro do sistema. É necessário cortar ambas as ventosas, coordenando as revoltas globais.
Ele também evidencia a hipocrisia estrutural dos estados imperialistas em sua fase neocolonial, que por trás de tratados de paz e blocos militares agressivos como a Seattle, perpetuam um princípio de agressão com o fito de impedir a libertação e submeter a Ásia e o mundo à hegemonia militar, intervindo e sustentando governos fantoches. Nkrumah introduz ao debate as engrenagens do neocolonialismo, o qual ele qualifica como a pior forma de imperialismo e sua última etapa. A principal característica do neocolonialismo é garantir uma dominação invisível. Abre aspas. O Estado que está sujeito a ele é, em teoria, independente e possui todos os aparatos externos da soberania internacional. Na realidade, seu sistema econômico e, portanto, sua política econômica é dirigida de fora. Fecha aspas. Nkrumah lista 3 elementos vitais pelos quais esse novo imperialismo sobrevive. 1. Exploração econômica através do controle de monopólios internacionais e bancos. 2. Governos fantoches e estados clientes, administrados por reacionários locais. E 3. Assistência militar e as ditas ajudas financeiras, que na verdade constituem o grande capital investido, retornando ampliado aos lucros monopolistas. Além disso, como artimanha imperialista, Nkrumah condena a contínua balcanização, a quebra proposital de grandes territórios coloniais em pequenos estados não viáveis e rivais para facilitar o saque neocolonial. Raul Castro descreve a evolução da submissão imposta pelos Estados Unidos à América Latina, assinalando a transição da ocupação física para a dependência financeira. Raul pondera, abre aspas, antigamente se invadia um país e se invadia com tropas, mas quando o invadem com dólares, o adormecem, é como uma anestesia. O controlam tudo, a imprensa, os governantes, as universidades e até a história. Fecha aspas. Desmascarando os discursos burgueses que associam capitalismo ao bem-estar e civilidade, Raul expõe que a filosofia do despojo leva inevitavelmente à filosofia da guerra. Mais contemporaneamente, Castro define que a característica expoliativa do sistema não desapareceu, mas metamorfoseou-se em dominações financeiras estruturais, de modo que a dívida externa converteu-se atualmente no principal obstáculo ao desenvolvimento, o mais importante instrumento de saque financeiro e a mais moderna forma de dependência neocolonial dos nossos países. Raul ratifica a visão marxista de que a arrogância e os cercos econômicos, como o bloqueio genocida a Cuba, imposto no modelo mundial unipolar sob controle dos Estados Unidos, provam que o imperialismo jamais mudará sua natureza irracional, predadora e intervencionista. Sobre o imperialismo atualmente, Raul comenta, abre aspas, puseram em prática os métodos de guerra não convencional, para impedir a continuidade ou impor obstáculos ao sucesso de governos progressistas, orquestraram golpes de Estado, primeiro um militar para derrubar o presidente Zelaya em Honduras e depois parlamentar judiciais contra Lugo no Paraguai e Dilma Rousseff no Brasil. Desdobram o controle monopolista dos meios de imprensa no interesse de promover processos judiciais manipulados e politicamente motivados, assim como campanhas de tergiversação e desprestígio contra figuras e organizações de esquerda. Samir Amin demonstra que o imperialismo, como parte do desenvolvimento desigual do capitalismo monopolista, não busca desenvolver plenamente o capitalismo na periferia, mas sim associar-se a classes pretéritas, como a oligarquia agrária, para realizar uma acumulação primitiva violenta. Essa dinâmica aprofunda as desigualdades regionais e a marginalização social. Ele também explica a formação dos senhores da guerra, que são frações de classes compradoras ou oligárquicas que, ao disputarem o poder e a renda sob os estreitos limites permitidos pelo capital mundial, convertem-se em milícias criminosas que usam símbolos étnicos ou religiosos para dominar territórios. No Brasil, a Operação Lava Jato foi a materialização desse instrumento imperialista e neocolonial. A Lava Jato serviu para romper o antigo pacto de classes que vigorava nos governos do PT, uma aliança frágil entre financistas, burguesia industrial e trabalhadores. A operação causou a destruição de grande parte do capital funcionante, aniquilando a indústria de óleo, gás e a engenharia pesada nacional
para abrir espaço para o capital financeiro global. Enquanto no ano de 1900 o imperialismo submetia as nações através do canhoneiro naval e da ocupação militar direta da burocracia metropolitana, no ano de 2020 a dominação no Brasil é internalizada e operacionalizada através da destruição tecnológica da indústria nacional, da ditadura dos juros mantida pela burguesia financeira associada, da lawfare exercida pela burocracia estatal entreguista, a farda, a toga e o fisco, e da violência terceirizada para milícias paramilitares. Atualmente, só a OTAN monopoliza as características definidas pelos autores acima e realiza o que Lenin denominou de fusão do capital bancário com o capital industrial, sendo, portanto, o principal inimigo do povo brasileiro e dos povos de todo o mundo.